Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 4 e verso de número 1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vou repetir. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. O capítulo que ora acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer esta palavra à igreja de Coríntios. Quando nós folheamos a Bíblia, tanto no seu primeiro escrito, a saber, primeiro aos Coríntios, quanto também ao seu segundo escrito, a saber, segundo Coríntios. E quando fazemos um apanhado desta igreja, nós observamos que essa igreja ela teve muitos problemas internos, conflitos. Entre esta igreja apareceu alguns doutores, alguns que vinham para contradizer o ensinamento genuíno do Evangelho. Enfim, esta igreja, como eu já disse, ela se depara com muitos problemas internos, e um deles que nós mais conhecemos é quando se dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e assim sucessivamente. Paulo, ele é levantado em um momento muito importante, quando ele traz esta palavra: queridos irmãos, que os homens, que o mundo, que a sociedade, que aqueles que estão de fora e aqueles que estão dentro, nos considerem como dispenseiros do reino de Deus. Primeiro nós precisamos entender exatamente a definição desta palavra dispenseiro. É alguém que tem em depósito, é alguém que buscou, é alguém que recebeu. Dispenseiro é alguém que ele tem para dar, muitas das vezes sem receber. Esta é a missão de um ministro. Esta é a missão de um pregador. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão dos cristãos. Esta é a missão dos crentes. Muitas das vezes nós damos sem que recebamos. Mas por que nós damos? Porque nós recebemos e temos na nossa despensa, temos no nosso depósito aquilo que recebemos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a missão da igreja é dar, aleluia, ou transmitir, aleluia, a comunhão. A missão da igreja é dar e transmitir a paz. A missão da igreja é dar ou transmitir a alegria, a segurança, a justiça, o reino.
A palavra de Deus ao seu tempo, aleluia, ela deve ser dita, aleluia, com muita prioridade, com muita responsabilidade. Então é isso que Paulo diz, que os homens nos considerem como dispenseiros de Cristo, como ministro do reino de Deus. No seu verso 2, ele diz: além disso, requer-se que os dispenseiros, que cada um se achem fiel. E esta palavra fiel, em que ele está se referindo aqui, está ligada à fidelidade daquilo que nós chamamos de locução. O que é esta palavra locução? É aquilo que eu transmito. Por exemplo, nesta manhã eu estou sendo aqui um locutor do texto. Eu estou transmitindo aqui o texto. E essa transmissão que eu tenho a fazer, ou que eu estou a fazer aqui nesta manhã, essa transmissão do texto, eu devo ter comprometimento na interpretação do texto, aleluia. Eu devo ser comprometido na mensagem do texto, para que a mensagem ela possa chegar de uma maneira genuína. O texto da palavra não pode ser ferido. A palavra de Deus, ela não pode ser transmitida da maneira que eu entendo para me beneficiar. O texto da mensagem, a mensagem que eu transmito, ela não pode ser transmitida de uma maneira superficial. A mensagem, ela tem que ser transmitida dentro, aleluia, da interpretação exatamente do que ela está dizendo. E quando eu olho para esta palavra, aonde Paulo nos diz que nós nos consideremos dispenseiros do reino, a pergunta que o Espírito Santo ele faz aos nossos corações, às nossas vidas é: o que nós temos para dar? O que nós estamos dando? O que nós temos a oferecer? Como igreja, como servos, como ministro do Evangelho, como homens e mulheres de Deus, o que nós temos a oferecer, a dar? Quando nós olhamos, meus queridos e amados irmãos, para o Evangelho de João, o último Evangelho, a Bíblia diz lá no seu capítulo 1, nos seus versos a seguir, que os judeus eles chamaram os seus sacerdotes, eles chamaram os seus servos e disseram: olha, nós iremos enviar, nos chamaram os sacerdotes e os levitas, e enviaram até onde João Batista estava pregando o Evangelho, nas mediações das terras de Betânia, aonde João Batista pregava o Evangelho. E diz a Bíblia que os judeus disseram: olha, existe um que prega o Messias, existe um que fala em nome do Messias. Então vocês vão até ele, a saber, a João, e pergunte para ele se ele é o Messias, porque ele anuncia o Messias, ele anuncia aquele que há de vir, que será rei dos judeus. A Bíblia diz que os levitas foram,
A Bíblia diz que os sacerdotes foram enviados pelos judeus, está lá no capítulo 1 de João, e chegando eles, a Bíblia Sagrada diz que eles interrogam João e dizendo: olha, você é o Messias enviado? João disse: não, não sou o Messias. Você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Então quem você é? João Batista disse: eu sou o locutor, a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Eu sou dispenseiro de Cristo, a voz que clama no deserto. Eu estou clamando no deserto, porque esta é a voz que ecoa, que leva a mensagem do Messias. Os desertos existem na nossa casa, os desertos existem na nossa vida cotidiana, mas Deus está nos dizendo e nos ensinando através desta palavra: mesmo que haja deserto, ou que estejamos no deserto, aleluia, aleluia, sejamos ministro, aleluia, de Cristo e dispenseiro do reino de Deus, seja no deserto ou seja na bonança. Abra sua boca e leve a palavra da verdade. A voz que clama no deserto. Os levitas e os sacerdotes ficaram assim meio sem quem entender. Como assim a voz que clama no deserto? A Bíblia diz que daí a pouco Jesus aparece, e João diz: este que vocês vê, eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés. Aleluia. Porque eu batizo com água para o arrependimento, mas esse que vem após mim, aleluia, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, e anunciará, aleluia, a mensagem salvífica, a mensagem, aleluia, que esmagará a cabeça do diabo, a mensagem que esmagará o inferno, a mensagem que esmagará o mal, e sobre ele estará, aleluia, louvado seja Deus, o poder da vida e o poder da morte. Levante a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo, porque Ele merece. Aí aquele locutor, aquele que está transmitindo o texto da locução, aleluia, ele usa o capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele faz uso da ilocução, aleluia, porque ilocução quer dizer, aleluia, aquilo que pretende, aquilo que é intencional, aquilo que quer chegar. Então João Batista, ele usa a ilocução, e ele diz assim: eu quero chegar a um denominador comum. Eis aí o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio para salvar a humanidade. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Ele está aqui na casa, Ele está presente. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, os ministros ou os dispenseiros, eles eram comprometidos com a verdade e com o propósito. Eu coloco aqui alguns propósitos que o dispenseiro ele tem por obrigação
de exercer. O primeiro propósito é apresentar Cristo como pedra fundamental e o único Salvador da humanidade. A mensagem salvífica, a mensagem de salvação, todavia, ela está centrada em Cristo. Ela é cristocêntrica. A mensagem de salvação, ela é cristocêntrica, ou seja, o dispenseiro, o ministro tem por propósito apresentar Cristo como pedra fundamental, como o Salvador da humanidade. Como eu já disse para vocês, João Batista é este exemplo em que ele apresenta Cristo, aleluia. Ele não se considera profeta, ele não se considera, aleluia, o Messias, ele não se considera alguém mais importante. Ele diz apenas: eu sou uma voz que clama no deserto, mas a minha voz ecoa a mensagem cristocêntrica. O segundo propósito, queridos e amados irmãos, é que a Bíblia nos diz que os homens, aleluia, que nos considere como verdadeiros ministros de Cristo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu João, no seu versículo 16, Jesus deixa uma palavra para a igreja. Ele diz assim: eu vos chamei, e ao mesmo tempo que eu vos chamei, eu vos nomeeis como árvore frutífera. Vocês como igreja não são apenas mais um. Vocês como igreja não são apenas um membro, vocês são árvore. E esta árvore que eu chamei, que eu vos nomeei, ela é uma árvore não estéril, mas uma árvore frutífera. E a Bíblia Sagrada diz, queridos e amados irmãos, aleluia, que da boa árvore se colhe bons frutos, e da mau árvore se colhe maus frutos. Ou seja, não se pode colher bons frutos de uma árvore má, não se pode colher, aleluia, maus frutos de uma árvore boa. Ou seja, isso é lógica. E Jesus disse assim: vocês são frutos de mim, aleluia. Ou seja, eu vos nomeei e vos chamei para que vocês produzam os vossos frutos. Deus está germinando a sua igreja para um avivamento. Deus está germinando a sua igreja para um crescimento. Deus está germinando a sua igreja, aleluia, para um propósito espiritual. Deus está germinando a sua igreja para uma alavancada, aleluia, de crescimento, para que o reino seja povoado e os céus possa, querido, se alegrar, e o inferno possa ser desmascarado diante da presença de Deus. Se isso é verdade e você crê, levante a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo, porque Ele merece. Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 5, no seu capítulo 6, digo melhor, no seu verso 43, a Bíblia Sagrada diz, queridos e amados irmãos, que Deus, Ele sustenta a igreja como uma árvore, ou considera a igreja como uma árvore de bons frutos. E quando eu digo bons frutos,
Eu quero dizer que, como ministro do Evangelho, ou como dispenseiros, nós devemos oferecer aquilo que Cristo tem nos dado. Nós, como igreja, somos capazes de irmos mais além do que estamos. Somos capazes de vencer todas as tribulações e lutas, ou perseguições que temos passado, ou que tenhamos que passar. Como igreja de Cristo firme na rocha, nós somos capazes de superar todas as perseguições que há de vir sobre as nossas vidas. Quantos criam assim, levante a sua mão e digam glória a Deus. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos aqui o terceiro propósito. O Senhor Jesus é o maior exemplo como dispenseiros do seu amor. Nós podemos falar aqui de Paulo, poderíamos falar aqui de tantos outros, mas o Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo. Em Gálatas capítulo 4, no seu versículo, se não me foge a memória, de número 5 e capítulo 4, versículo 4 a 5, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor veio e Ele se manifestou com a sua plenitude no tempo da lei. O que significa isso, pregador? Paulo está dizendo aos Gálatas que a vinda do Messias à terra foi um tempo de plenitude da lei, aonde a lei mosaica, aonde a lei, aleluia, estava disseminada em toda a terra. É neste período que Cristo veio, e a Bíblia diz que Ele veio com uma finalidade. Ele veio, querido, com um propósito. Ele veio, aleluia, para trazer a esperança em que a lei não proporcionava. Então ele enfrentou a sinagoga, ele enfrentou os mestres, ele, com a sua sabedoria divina, ele transmitia a palavra e ele anunciava a graça renovadora, a graça perdoadora, em um momento em que os povos estavam arraigados diante da lei. Então ele traz a palavra, ou seja, ele vem como dispenseiro de Deus, com a sua plenitude, com o seu tempo, aleluia, em que ele veio para trazer a esperança, um homem nascido de mulher, mas traz a esperança da vida, como Cristo, o Salvador da humanidade. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer aqui? Eu quero dizer para você nesta manhã, que se Cristo não vem, todo o homem caído não teria a oportunidade da vida, não teria a oportunidade da salvação, não teria a oportunidade de receber Espírito Santo, não teria a oportunidade, aleluia, de ser salvo, mas através, aleluia, do ministério de Cristo, aleluia, que veio como dispenseiro de Deus, apregoando o amor, apregoando o perdão através
através da cruz, apregoando a salvação através do sangue derramado. E a Bíblia diz que isso nos deu o acesso, aleluia, direto a Ele, por meio da sua mensagem salvífica. Levante a sua mão e glorifique a Ele, porque Ele merece. Aleluias. E Paulo enfatiza isso no seu capítulo 4, que nós acabamos de ler, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade. Paulo está falando aqui com a liderança da igreja, mas ao mesmo tempo que Paulo está falando com a liderança da igreja, Paulo está falando também com a igreja. A igreja, ela é apenas um corpo. A igreja, queridos e amados irmãos, ela não está neste sentido subdividida. Pelo contrário, a igreja está unida pela uma única fé, pela uma única esperança, pela uma única palavra, pelo único propósito, pelo único chamado. A igreja, ela está unida pela uma única missão, que é a defesa da causa do evangelho, para que possa ser proclamada a toda a terra. Glória a Deus. E quando eu olho para esse texto, eu encerro fechando esta mensagem, falando aqui algumas coisas bastante relevantes para a vida da igreja do século 21. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para a igreja do século 21 é que a igreja, quando eu falo igreja, eu estou me referindo não a uma denominação. Eu não estou me referindo apenas às quatro paredes que aqui estão. Eu estou falando de igreja como corpo. Eu estou falando de igreja de organismo vivo. Eu estou falando de igreja, aleluia, em que o Espírito Santo habita, em que o Espírito Santo redimiu e selou. Eu estou falando da igreja em que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam contra ela. Eu estou falando dessa igreja. E algumas coisas relevantes, meus queridos e amados irmãos, para que a igreja possa viver em pleno século 21. A primeira coisa importante, queridos e amados irmãos, é a oração. Quando nós nos ausentamos da oração, nós perdemos a essência. Porque a oração não é só um pedido, mas é um mandamento de Jesus Cristo. Ele mesmo ensinou na sua oração modelo a maneira dos discípulos orarem. A segunda coisa que eu quero colocar aqui, que é relevante para a igreja, é a meditação na palavra de Deus, a leitura bíblica, de uma maneira que você possa se alimentar. Pois o profeta Isaías, ele cita, aliás, o profeta Jeremias, ele cita que quando ele ouviu a palavra, e quando ele ouviu a palavra do Senhor, logo ele a comeu, e a palavra que ele a comeu trouxe alimento para o seu ventre espiritual. Pessoas, ou cristão, ou igreja que não se alimenta da palavra, eu costumo dizer que esse crente, ele é anêmico espiritualmente. Eu costumo dizer que esse crente é enfermo espiritualmente. Eu costumo dizer que esse crente, aleluia, ele é oco espiritualmente. Eu costumo dizer que esse crente é manco espiritualmente. Eu costumo dizer que esse crente está em estado
de grande preocupação espiritual. Por quê? Porque se não come, se não se alimenta da palavra, o seu estômago espiritual está vazio da presença de Deus. Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. É que Deus olhe para cada um de nós e nos ache fiel. Não necessariamente o seu irmão olhar para você e se achar fiel, porque Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo: eu não me importo o que dizem ao meu respeito, eu não me importo com as falácias que falam ao meu respeito, porque Cristo conhece a minha fidelidade para com Ele. Então não importe o que dizem de você, não importe o que falem de você, não importe o que as pessoas acham de você, isso não leve na sua matemática, na sua contabilidade. O importante é o que Deus realmente conhece e acha da sua pessoa. As pessoas podem dizer o que elas bem pensam, o que elas bem acham, mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nos conhece, e a Bíblia Sagrada diz que não há quem possa condenar aquele a quem o Senhor o justifica por meio da sua palavra. Quem intentará acusação contra aqueles que Deus o escolheu, e que Deus o elegeu, e que Deus lhe concedeu o ministério da palavra, o ministério da dispensação do Espírito Santo? Não há quem possa, aleluia, condenar aquele que o próprio Deus o justifica. É isso que Paulo está dizendo.